Carta aos Efésios, capítulo 5. Glórias ao Senhor Jesus. Não, tem santuário das lágrimas hoje. Capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje, eu não sei se a igreja lembra, mas dia 29 de maio, hoje faz exatamente 30 dias, né? Que Deus recolheu meu filho. Nós estamos ainda um pouco choroso, mas acreditando que o Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para concluir. Irmãos amados, antes de ler a palavra aqui, eu gostaria de fazer uma oração. Orar pelo evangelista Marcos, que veio pela fé na igreja hoje, né? Então ele está precisando de uma cura. Orar pela vida da Lanai, que está com suspeita de dengue hemorrágica, né? Essa igreja aqui é uma igreja de fé, e nós vamos orar, e eu creio que o Espírito de Deus vai operar um milagre. Se coloca em pé só um pouquinho, para nós fazermos essa oração, para nós vermos Deus fazer milagre, porque eu sinto assim, sabe, que quando a igreja ora com fé, Deus opera, né? Quem tem fé para ver um grande milagre acontecer através dessa oração nessa noite? Amém? Então nós vamos orar, e o Espírito de Deus vai visitar essas pessoas e vai fazer um milagre no nome de Jesus. Pai eterno, a igreja do Jardim Aeroporto está unida neste momento numa só fé, numa só convicção, Pai. Deus, para orar, interceder pela vida da Lanai, pela vida do evangelista Marcos, Senhor, que precisa de uma intervenção divina nesta noite, e nós cremos que o Espírito de Deus já está agindo através das nossas orações. Senhor, cadeias estão sendo quebradas, laços estão sendo desfeitos, e uma unção de cura está envolvendo essas pessoas, e o Espírito de Deus já está operando, porque a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo. Nós declaramos a bênção nesta noite, a cura e a libertação para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Jesus, quando ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós vivemos um mundo em que nós estamos sempre lutando contra o nosso adversário. Qual é o objetivo dele? Frustrar os nossos sonhos, projetos que Deus tem na nossa vida. E nós sabemos que quando Deus ele nos chamou, Ele nos deu uma sabedoria para nós orarmos. Porque quando nós oramos, todos os obstáculos vão caindo por terra. E o diabo não suporta homem de gravata, de terno, bem vestido, mulher com cabelo bem penteado. Ele não está nem aí para isso. A preocupação do diabo é de homem que ora, mulher que ora. E nós tivemos ali no Liberdade ontem, e a preletora pregou uma mensagem sobre oração, que foi algo assim muito profundo, e eu saí de lá impactado, né, por tudo aquilo que Deus usou aquela pregadora. Meus amados, nós sabemos que o texto que eu li aqui é o apóstolo Paulo exortando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma das grandes igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Ele ficou ali aproximadamente 3 anos, e vamos dizer uma palavra bem forte: o apóstolo Paulo chegou chegando naquela cidade.
ele chegou cheio do Espírito Santo. E quando Deus começou a usar a vida dele, foi algo assim tremendo. E através da vida do apóstolo Paulo, aconteceu um grande avivamento em Éfeso. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade, ele encontra 12 jovens crentes. E ele pergunta para os jovens se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo. E eles disseram: mas o que é Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Tem crente que nem sabe o que é Espírito Santo, né? Mas aqueles moços ali conheciam o batismo de João. Então o apóstolo Paulo impôs a mão sobre aqueles moços, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme os crentes da igreja de Jardim do Porto falam, quando é cheio do Espírito Santo. Aqui no congresso teve gente aí que sapateou na presença de Deus, ficou cheio do Espírito Santo, saltou, pulou, né? Eu acredito que está pulando até agora, né? Porque não tem coisa melhor no mundo do que ser cheio do Espírito Santo. Os batismos de hoje é bem diferente dos batismos de 20 anos, 30 anos atrás. Eu me lembro que o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, Jesus amado, quase que eu derrubei a igreja. Eu fiquei 4 horas falando em línguas estranhas e profetizando, né? Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento que o crente precisa. Então, quando Paulo ele orou por esses moços, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar, o apóstolo falou assim: já estou com uma boa parte da igreja aqui. E ele entrou com tudo. E a palavra de Deus era tão tremenda na boca daquele homem, que a Bíblia diz que ele fazia coisas maravilhosas, extraordinárias. Tanto era a unção que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, que diz a Bíblia que eles pegavam os lenços, os aventais que estavam sobre o apóstolo Paulo, e levava as pessoas que estavam endemoniadas, enfermas, e eles eram curados, eram libertos na hora. O apóstolo Paulo nem estava presente, mas as roupas dele tinham uma unção, que ele, quando levava essas roupas e tocava nas pessoas, os demônios batiam em retirada e as enfermidades saíam. Que coisa tremenda essa missão na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então aquele lugar foi tomado pela glória de Deus, e foi levantado ali doutores, mestre, profeta, e a obra de Deus era tremenda, era contagiante ali naquela cidade. Havia uma deusa ali por nome de Diana, né? Que o povo adorava aquela deusa. Mas quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade cheio do Espírito Santo e começou a orar e a profetizar e a ministrar a palavra, aquele povo não resistiu às magias daquela Diana lá, que era a rainha. E a obra era tão tremenda que os feiticeiros vinham com os livros e queimavam na presença de todos, e o poder de Deus era derramado de uma maneira tremenda, e Deus usou o apóstolo Paulo, e houve um grande avivamento em Éfeso. Mas quando eu li essa palavra aqui, não dá a impressão de um grande avivamento, mas dá a impressão sim, de uma igreja que perdeu a direção, como muitas vezes acontece na vida dos crentes, como acontece quando nós, por exemplo, algumas das irmãs aqui pularam, saltaram na presença de Deus, receberam um renovo, muitos foram batizados, alguns já eram batizados e foi renovado pelo Espírito Santo. Quando você faz isso, o que você tem que continuar fazendo? Você tem que continuar, né, se enchendo do Espírito. Você tem que continuar tendo uma vida consagrada, uma vida de oração, porque o diabo vai tentar de tudo para atrapalhar os projetos de Deus na sua vida. Então, quando a igreja de Éfeso ela começou a contagiar as pessoas, e as pessoas vinham e confessavam Jesus como seu Salvador,
E o apóstolo Paulo então ficou 3 anos naquele lugar. E a obra foi tão tremenda que marcou aquela cidade. Eu acredito que ali 70% das pessoas confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Deus foi levantando, e as pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, como ele disse: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem pode dizer isso hoje? Quem pode dizer assim: ó, você pode me imitar porque eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu não falho, eu não erro, eu estou sempre na oração? Ninguém pode dizer isso, porque nós somos todos falhos. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha essa capacidade de dizer: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo faz uma obra linda naquele lugar. Mas o tempo vai passando. E o que acontece com a igreja? A igreja de 20 anos atrás era totalmente diferente da igreja de hoje. Os jovens naquela época, eles queriam ser cheios do Espírito Santo. Eles iam para as matas orar, eles consagravam a sua vida. Mas se nós formos olhar hoje, aonde está esse povo? Aonde está esse jovem que era cheio do Espírito Santo, que fazia diferença, que profetizava, que expulsava demônio, que Deus usava eles de uma maneira especial? Aonde foi parar esse povo? Não foi diferente em Éfeso, porque lá mesmo, por tudo que aconteceu, mas a igreja foi apostatando, a igreja foi ficando fraca. E aí agora nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas quando ele lê essa palavra, quando ele exorta, ele escreve essa carta aqui, a igreja está dizendo que a igreja estava morta. Ó, desperte tu que dorme, está dormindo. Mas como é que uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo pode dormir? Mas o apóstolo Paulo estava dizendo que sim. Levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Como pode alguém que foi cheio do Espírito Santo perder o fio da meada? Como pode alguém que profetizou, que já não profetiza mais? Como pode alguém que fazia 2, 3 horas de oração, que agora não consegue orar 30 minutos? 30 minutos parece uma eternidade para ele. Por quê? Jesus disse: no mundo tereis aflição. E essa aflição que vem, dá a impressão que é para você desistir, para você parar. Vocês olhando para a minha situação, em tudo que aconteceu comigo nessa etapa desses 30 dias, houve dias, irmão Vansnir, que eu não tinha palavra de oração. Houve dia que eu chorava, mas eu não conseguia orar. Mas eu estava lá de joelhos cansados, como diz o profeta de ontem, joelhos cansados no chão. E a Marisa via, falava: Jesus, tem misericórdia dele, está lá, trancado no quarto orando. Mas nessa hora, o diabo fala: mas adianta orar? Ai, o que está acontecendo com você? Mas aí nós temos que olhar para Satanás e falar: Satanás, sai da minha vida, sai da minha casa, sai deste quarto, porque eu sou de Deus. Jesus me lavou com o sangue dele, ele me purificou, ele me escreveu no meu nome no livro da vida. Agora eu sou alguém salvo, eu sou cidadão do céu. Sai daqui, Satanás. Porque ele vem com esses tipos de jogando os pensamentos na nossa mente, para nós desistirmos, para nós sairmos do foco. Eu estava atendendo uma pessoa esse dia, e ela dizia para mim: pastor, olha, eu estou com dificuldade na igreja, sabe, não tenho vontade, eu perdi toda a vontade. Agora, quem que tira a vontade do crente para a igreja? Você acha que é você que, não, eu não quero ir para a igreja? Não, tem alguém que está querendo que você desista
dos projetos que Deus tem na tua vida, porque Deus tem bênção para nós, e a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção, mas aí o inimigo vem lançando seus pensamentos negativos, dizendo que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não aconteceu nada na tua vida, quem sabe 10 anos, não aconteceu nada na tua vida, aí você já começa a ficar aquele crente capenga, aquele crente fraquinho, aí você já não ora mais, aí você pede: irmão, vocês oram por mim? Você já não tem mais condições de orar. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pode perder o foco. E se nós olharmos a igreja depois da pandemia, a igreja é outra. A igreja não é mais a mesma igreja. A igreja do Jardim Aeroporto, antes da pandemia, era uma igreja poderosa de oração, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas hoje, quando eu vejo, a igreja já não está mais com essa envergadura, a igreja já não está mais com essa determinação. É lógico que nós estamos capinando para tentar chegar lá, mas a pandemia realmente esfriou as igrejas do Brasil e do mundo. Por quê? Eu me lembro muito bem na época que na sexta, no domingo, nós encerrávamos o culto aqui e fechávamos a igreja, ia para oração, mas era oração 24 horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sexta, meia-noite nós encerrávamos, estava cheio de crente aqui orando, cantando. A Ana lembra disso, né? E por que hoje nós já não conseguimos fazer mais isso? Porque o comodismo, fica em casa. Isso foi trabalhando tanto na cabeça do crente, que hoje ele vai para o culto uma vez por semana, já está muito bom. Eu já estou vendo, eu vejo a live, eu vejo não sei o que lá, eu leio a Bíblia, entendeu? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer crente fervoroso, que anda na presença dele, que vive com os joelhos cansados, calejados, mas não fica olhando para as dificuldades da vida, porque as dificuldades é só um pouquinho de tempo, não vai continuar, porque nós somos alguém escolhido, e na nossa frente está o grande general de guerra, ele que intercede por nós, é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Então a igreja de Éfeso, ela era uma igreja poderosa, era uma igreja cheia, o tanto que o poder de Deus vinha sobre aquela igreja, que o apóstolo Paulo, diz a Bíblia, que ele fazia maravilha, coisas extraordinárias. Ali foi levantado muitos profetas, doutores, e era uma igreja poderosa de oração. Mas por que essa igreja ela perdeu o foco? Porque pode acontecer com cada um de nós. Por isso que sabiamente Salomão escreveu: o melhor é o final das coisas, porque é o começo de todas elas. A nossa vida espiritual é um caminho, irmão Couto, escorregadio. Hoje você pode estar aí pegando o anjo pela asa, amanhã você pode estar fraco, dependente de oração de outras pessoas. E nós sabemos que esse caminho de oração é Cristo que abriu para nós, é Jesus que abriu para nós, de nós falarmos, irmã Isabel, diretamente com o Pai. Olha só, nós aqui dobramos o joelho e falamos diretamente com o Criador, que é Jesus Cristo. Nós temos um caminho, lá em Hebreus está escrito que nós temos que entrar, Rogério, com confiança na presença de Deus, porque quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, então agora facilitou, nós não precisamos mais do sacerdote, agora nós somos reis e sacerdotes, e agora nós entramos na presença de Deus com um clamor, né? E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a igreja precisa entender a posição dela. A posição é orar, é clamar. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: por isso eu me coloco de joelho. Quando um crente se coloca de joelho, o diabo não resiste. A Bíblia diz que nós temos que resistir Satanás na fé. E a fé, se você não tiver oração, você não tem fé. Então uma igreja poderosa. Agora o apóstolo Paulo escreve exortando. Olha a palavra que ele diz: desperta, ó tu que dormes. Esse dia eu estava conversando com a Marisa em casa, e eu estava falando: Marisa, eu preciso te falar uma coisa para você que é muito importante, interessante. A igreja, eu não vou dizer só a igreja de aeroporto, mas a igreja no geral, 30 ou 40% da igreja está dormindo, não consegue ouvir e entender a palavra.
cada um tem uma preferência de um pregador. De repente um gosta de ver o Fabiano pregar, outro já gosta de ver o Valmir, outro o Wagner, outro o Rogério. Cada um tem a sua preferência, mas se você não gostar do teu pastor, a palavra está sendo pregada do mesmo jeito. Se você não gostar do Fabiano, a palavra está sendo pregada do mesmo jeito. Então nós não estamos aqui para julgar quem prega é melhor, quem é bom, quem não é. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E Deus fala através da Bíblia. Através da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos falando com Deus. Quando nós estamos falando com Deus, aliás, Deus está falando conosco quando nós lemos a Bíblia. Agora, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Então a igreja tem que entender que nós somos o projeto maravilhoso que Deus colocou para incendiar essa terra. Porque quando nós olhamos aqui para Éfeso, nós vemos que o apóstolo Paulo fez, o que ele construiu essa igreja ali foi algo tremendo, poderoso. Mas essa igreja caiu na apostasia, essa igreja esfriou, essa igreja perdeu o foco. E qualquer um de nós podemos perder o foco. Não adianta eu bater no peito e dizer, eu sou um homem de oração, porque eu oro 3 vezes ao dia, porque eu não sei o que lá. Não, isso aí você tem que tentar fazer. Mas a dia que você vai lá, dobra o seu joelho, você não tem palavra. Você não tem palavra, mas você vai desistir. Você chora. Você chora. Porque quando está escrito na Bíblia assim, ó, que o Espírito de Deus, ele intercede por gemidos inexprimíveis. É a hora que você não tem palavra. É a hora que você dobra o joelho. Aí o Espírito Santo está falando assim, ó pai, ele está querendo dizer isso. Ele está intercedendo. Muitas vezes com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes as orações que nós não temos palavras, são as aflições da nossa alma, que nós estamos ali, ó, sabe, um assunto impossível de ser resolvido e que só Deus pode resolver. Aí é nesse momento que você dobra o seu joelho e começa a falar com Deus. Então nós temos o caminho. A irmã Vanessa, que é intercessora da igreja, sabe muito bem disso, o valor da oração. Agora, eu acredito que essa igreja de Éfeso, ela parou de orar. Ela começou a olhar para os talentos de cada um, os profetas. Eu sou profeta, eu profetizo, eu sou doutor, eu ensino. Tem muito esse negócio de eu sou teólogo, eu sou não sei o que, não sei o que. Na verdade, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos, coisinha insignificante. Nós não somos ninguém. Diante do nosso Deus, nós não somos ninguém. Mas nós somos algo precioso para Deus. Porque quando Ele olha para nós, Ele não vê o terno bonito do pastor Valdir. Ele não vê minha gravata bonita. Mas Ele vê assim, ali está indo o meu servo. Ali está indo o meu profeta. Ele está ali visitando, Ele está ali pregando, Ele está ali anunciando. É isto que Deus quer de nós. Agora, muitas vezes, os afazeres dessa vida nos embaraçam. Nós começamos, Paulinho, que é construtor, que constrói 3, 4 casas por mês, né? Começa no corre-corre do dia a dia. E se você bobear, você passa o dia inteiro sem orar, sem falar com Deus. Tem chama daqui, o WhatsApp está ali, eu não sei o que é lá. E aí o tempo passou, quando vê, meu Deus, não orei. A vida é desse jeito. Agora nós temos que reservar os nossos tempos para Deus. Crente que é crente tem que ter um quartinho de oração na sua casa. Tem que ter um lugar reservado. E eu tenho, e para mim aquilo ali é algo sagrado para mim. Porque ali é onde eu resolvo as causas impossíveis. É ali onde eu choro e falo, Deus, o que eu vou fazer com essa situação? Deus, como eu vou resolver essa situação? E aí eu vou orando, daqui a pouco aquela situação já foi resolvida, eu nem lembro mais que aquilo era um problema para mim. Então nós temos um Deus que trabalha em favor da nossa vida. Mas o esfriamento vem do momento que você nem percebe. Por exemplo, eu sou pastor e tenho que falar isso. Sexta-feira nós temos oração na igreja. Tem um monte de pessoas que nunca passam
passa nem por aqui, não passa nem na frente. Se eu passar na frente, o pastor vai me catar pelo pescoço e me levar para orar. Mas nós temos que ter um compromisso dentro da minha casa, dentro da casa de Deus. O Wagner estava falando para mim aqui, olha, pastor, mas eu me sinto tão bem quando eu estou aqui nessa igreja, parece que eu me realizo. Eu falei, por quê? Aqui é a tua base, meu filho, aqui é a tua base. Você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Então não adianta vocês fugirem da responsabilidade, porque Deus chamou vocês para cá. Vocês não vieram simplesmente porque vocês quiseram. Deus trouxe cada um de vocês aqui, e vocês vão dar conta do ministério de vocês. Não é para mim, é para Deus. É coisa muito séria o chamado de Deus na nossa vida. E esse moço aqui, esse apóstolo Paulo, foi um homem que aprendeu o caminho da oração. Ele aprendeu o relacionamento com Deus na vida deste homem, que ele fala aqui das suas aflições, que ele passou frio, passou fome, naufrágio, sabe, levou açoite, vivia preso. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para ser um crente murmurador. Quem sabe alguns de nós aqui numa situação dessa, mas se for para ser crente é isso aí, eu estou fora, eu não quero saber disso. Mas o apóstolo estava lá, dentro das prisões, escrevendo as cartas para a igreja. Não desanima, como ele escreveu aqui. Ele estava preso, ó, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Isso é um homem que tem convicção, isso é um homem que tem fé, é um homem que não precisa de você ficar ligando para ele, falar, ó, rapaz, vamos para a igreja, não. Ele é um homem que, além dele ser um homem cheio do Espírito Santo, tem um compromisso com Deus. Ele leva a multidão a crer. Aí ele fala assim, ó, eu acho lindo quando o apóstolo pode dizer assim, ó, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem pode dizer isso aqui hoje, Fabiano Reis? Nós estamos aí embaraçados com as coisas desse mundo, e Jesus está prestes a buscar a igreja. E o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para agradar a Deus, para mostrar o compromisso que eu tenho com Ele, diante de todas as coisas que eu tenho que fazer? Então a igreja, infelizmente, nós estamos hoje no tempo da igreja de Laodiceia. Eu estava vendo esses dias, acho que um filme, uma igreja poderosa, meu Deus, as cadeiras dos púlpitos pareciam do tempo de Salomão, mas o povo tudo envolvido com coisas erradas, até mesmo bebendo. E aí vai lá no púlpito e traz a mensagem e fala como que se fosse alguém de Deus. Mas esses aí Deus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. A igreja precisa ter a convicção que nós somos a noiva do Cordeiro. Eu estava andando na rua esses dias, de repente eu vi uma irmã crente. Irmãos, vou falar fora de brincadeira, eu não tenho nada, eu não fico aí, eu não estou falando mais nada de uso e costume, eu não tenho falado mais nada, eu tenho ficado quietinho, porque se o Espírito Santo não consegue te convencer, eu não vou convencer. Com short por aqui, toque no ouvido, o negócio de toque no ouvido. Como que alguém pode olhar e ver como a noiva de Cristo? Como que alguém pode? Se tivesse alguém manifestando um demônio, você chamaria uma irmã dessa para orar por alguém? Eu acho não, eu tenho certeza que Deus não está cobrando radicalismo de ninguém. Deus não está cobrando radicalismo de ninguém. Eu sei que a Assembleia de Deus já perdeu muito com esse negócio. Usa esse costume.
da saia que não podia ter um racho, do cabelo que não podia cortar a ponta. Mas vamos falar a verdade, esses homens deixaram um legado de oração, de homens cheios do Espírito Santo, e a Assembleia de Deus cresceu em cima disso. Lógico que eles não eram homens que tinham um equilíbrio assim desse negócio de uso e costume. Eles eram radicais, e morreram muitos por isso. Mas em compensação, a igreja cresceu em cima de uma autoridade, em cima de uma unção, de uma graça. Então, o equilíbrio que eu falo, a pessoa tem que olhar para você no meio da rua, é crente, mas não está de saia, mas ela tem jeito de crente. Mas não, olha o jeito dela. Então o que Deus está querendo de nós é um equilíbrio. Ontem um profeta falou comigo lá: você é durão e continua sendo durão. Foi assim que Deus me chamou. A Marisa muitas vezes fala que eu sou general, né, Marisa? Mas eu tenho uma coisa comigo, o Fabiano está aí comigo já há muito tempo. O Fabiano até me chamou de general já no púlpito, não esqueci não. Só que tem um detalhe: eu posso até ser general, mas na hora que você precisar de mim, eu abraço você. Em toda circunstância que você tiver, eu vou lá, eu vou chorar com você. Tem jeito para você. Tem gente aqui que sabe disso. Agora não adianta ser aquele, mas na hora que você precisa, vai expulsar um demônio, não, chama outro, não, porque eu não vou. Eu já cheguei a falar uma palavra forte aqui um dia, que a Marisa falou: não precisa nem falar uma coisa dessa. Eu falei e falo: se o demônio tiver que buscar uma ovelha aqui dentro da igreja, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro, porque eu sou pastor e eu vou dar conta desse rebanho diante de Deus. Eu não falo para me aparecer, eu falo porque eu sou pastor. E eu não posso deixar o lobo vir aqui e arrebatar uma igreja, a ovelha. Eu não posso deixar, porque se eu fizer isso, eu estou sendo reprovado pelo meu Deus. Porque a Bíblia diz que o pastor dá a vida pela ovelha. Jesus já deu, mas Ele deixou nós aqui agora para continuar a obra. Então, a igreja precisa se preparar, porque logo vai tocar-se as trombetas. E Deus não veio buscar a igreja morna, a igreja fria. Deus veio buscar a igreja fervorosa, aquela igreja que canta, aquela igreja que adora com o coração, não da boca para fora. Muitas vezes o grupo de louvor está cantando hinos aqui tremendo, e a igreja, algumas pessoas às vezes não tem coragem nem de abrir a boca para ajudar a cantar. Essa que é a igreja que Deus veio buscar? Claro que não. Claro que não. Irmãos, não pense que a salvação vai ser uma 100% da igreja, não. Deus vai tirar um povo daqui, um povo dali, um povo daqui. E é poucos, é poucos, é poucos. Não são muitos. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então ser crente não é só botar um paletó, uma gravata, ter um cabelo comprido. Ser crente é você ter um coração voltado a Deus. É você ter um coração apaixonado por Deus. Porque se você parar para analisar o que Ele fez por você, Rogério, às vezes a gente escuta a história de Jesus Cristo, irmã Luzia, e sabe,
ser. O sofrimento de Jesus, ele foi tão terrível, tão terrível. O irmão hoje estava falando aqui do chicote que batia nas costas de Jesus sem roupa daqui para cima. O chicote tinha ali os ossos na ponta, e quando batia, puxava, saía pedaço de víscera. Olha só o sofrimento de Jesus. O sofrimento foi tão grande ali no Getsemane que ele começou a suar gotas de sangue, porque ele sabia o que ia acontecer no outro dia com ele. E Jesus carregou sobre ele todo o nosso pecado, doutora. O maior problema de Jesus não foi talvez os açoites, mas ele sendo santo, Rogério, carregar o pecado do homossexual, do bandido, do assassino, veio tudo sobre ele. E foi num momento que Deus virou as costas para ele. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aquele cálice ele tinha que beber, Deus, para salvar você das drogas, para salvar você do vício, para te dar uma oportunidade de ser um empresário hoje, dar uma oportunidade de ser um servo de Deus hoje. Todos nós estávamos perdidos por aí, nós não era nada, escória da sociedade. Eu, por exemplo, Rogério, mas Jesus pegou nós lá do lixão, pegou nós lá dos becos, dos valados, sujo de mugre, deu um banho em nós e colocou nós o Espírito dele. Essa que é a igreja que Jesus vai buscar. É você. É nós que entendemos o grande sacrifício de Deus. Quando você está pensando em não morar, quando você pensa em não ir na igreja, então lembra aquilo que Jesus fez por você. Apóstolo Paulo entendeu, ele teve uma visão celestial, que ele foi até o terceiro céu, e ele viu coisas que não tinha palavra para ele falar sobre as maravilhas que ele viu, e está tudo preparado para mim e para você. A igreja de Éfeso não entendeu. Eles foram cheios do Espírito Santo, cheio, e eles contagiaram aquela cidade. Mas em pouco tempo, quando o apóstolo sai e deixa Tíquico ali, em pouco tempo, o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta: desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Chegou a hora de nós pedirmos para que o Espírito Santo unja o nosso ouvido, unja a nossa mente, para que nós não ficamos dispersos dentro da igreja, para que nós entramos aqui na igreja para oferecer o nosso culto racional ao nosso Deus, porque Ele merece. O culto não é para a igreja, não é para os irmãos, é para Deus. Nós não podemos vir na igreja simplesmente por vir. Se eu não for, o pastor vai me ligar. Você precisa vir na igreja porque você tem um compromisso com Deus, porque não foi o pastor Valdir que deu a vida por você, foi Jesus. Ele, sendo santo, desceu, deixou a sua glória e veio aqui nessa terra, viveu como um homem e carregou todo o seu pecado, toda a sua iniquidade,
e agora Ele te fez santo. O apóstolo Paulo diz que nós somos os santos de Jesus. Então você chamar o irmão de santo não tem problema nenhum, porque o apóstolo Paulo diz isso, que nós somos santos. Chegou o tempo de nós despertarmos, irmã Vanessa. Chegou o tempo de nós amarmos as almas que estão lá fora, que estão caídas. Olha, hoje tem pouca gente na igreja, deveria estar lotado aqui, porque cada um de nós tinha que trazer outro. Como a palavra que eu falei agora há pouco aqui, da nossa, como é que fala? Da nossa saudação. Então nós precisamos, Paulinho, nós temos uma Kombi, daqui a pouco nós compramos um ônibus. Nós precisamos começar a entender a partir de agora que se a igreja de Éfeso, que foi tão cheia e de repente apostatou, o que aconteceu? Deixou de orar, deixou de buscar, deixou de consagrar. Nós já temos tudo aqui, tudo que nós precisamos nós temos. A igreja tem que nascer debaixo de oração, debaixo de convicção, de jejum, de leitura da palavra. Isso tem que queimar dentro de nós, esse desejo de orar, de ser cheio do Espírito Santo. Você não pode vir na igreja como a mesmice, não. Você tem que vir na igreja para dizer: Senhor, hoje eu preciso ouvir a tua voz, hoje eu preciso melhorar nisso, eu tenho que melhorar aquilo. Fala mesmo, Deus, me exorta mesmo, porque eu preciso ter uma mudança de vida. Eu já vou parar. Lembra daquela historinha que eu contei, que o diabo fica ali, ó, perto do meu carro ali, ó. Fico olhando aqui para dentro assim. Lembra a história que eu já contei aqui? Fico olhando para dentro. Quando o irmão dorme, que já tem um monte de gente dormindo, não é difícil para ele. Pega o laço e puxa para fora. Ali cai no domínio dele. Aí já era. Como dizia a irmã Zildinha, já se foi, já se foi, já se foi. É mais um crente que Satanás arrancou de dentro da igreja. Mas como pode isso? Se a Bíblia diz que todo o poder é dado para a igreja, tudo que a igreja ligar na terra, ligado no céu, tudo que a igreja desligar é desligado. Como que pode Satanás vir aqui dentro da igreja? A ousadia de arrancar os príncipes daqui de dentro da igreja. Como pode isso? Nós temos que ter compromisso. Eu falo sempre que os irmãos, às vezes falta na igreja. Eu falo assim: irmãos, se você tiver um compromisso que você tem com a empresa, se você tiver um compromisso que você tem com a empresa, estiver com a igreja, glória a Deus. Porque tem gente que vai doente, vai de quanto é jeito trabalhar. O Marcos hoje aí, ó, está doente, colocou a fé em ação, vou para a igreja. Quantos que começou a sentir uma dorzinha de cabeça? Isso aqui tinha que estar lotado hoje, meus amados. Tinha que estar cheio. A igreja precisa entender que nós somos chamados para incendiar essa cidade. Achei interessante, já estou encerrando. Achei interessante que a profeta falou para mim ontem lá, a irmã Vanessa e a Silmara estavam ligadas. Diz que aqui é terra seca. O aeroporto, se você parar para analisar, o que prospera aqui nesse lugar? É estranho isso. As igrejas que não vai para frente, já abriu uma ali, não fechou. Brasil para Cristo também está ali pequenininho. Mas aí o profeta diz assim: mas eu vou derramar água e vai dar fruto, porque eu não vou desistir no nome de Jesus. Eu não vou desistir. E tem um monte de crente que está comigo aqui. Nós vamos para a oração, vamos incendiar o Jardim Aeroporto. Daqui a pouco nós vamos aumentar essa igreja aqui, porque o poder de Deus vai vir de uma maneira tremenda e poderosa. Nós não vamos mais ficar aí preocupado, embaraçado com as coisas dessa vida, não, porque tem um céu de glória esperando a igreja do Jardim Aeroporto. E é eu e é você. Vamos se colocar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo.
Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. O Espírito Santo colocou no meu coração para me ler. Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 2. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Eu sei a tua obra e o teu trabalho e a tua paciência, que não pudeste sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo o meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te verei e tirarei do seu lugar os seus castiçais, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrecesse as obras dos nicolaítas, os quais eu também o aborreço. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, você viu que, se você parar para analisar, essa igreja, ela não falhou tanto, ela não errou tanto. O que Deus fala para ela é o seguinte: volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. E agora eu vou exortar o Wagner aqui. O Wagner, quando converteu, ele vinha com a bicicletinha e ele subia aqui. Ele via as pessoas e dizia assim: ó, Jesus te ama, Jesus te ama, porque ele estava nas primeiras obras, no primeiro amor. E é isso que Deus quer conosco. Nós estamos estacionados, Rafael, nós paramos no meio do caminho, e aí nós olhamos para a igreja e vemos a igreja que deveria, tem tantos bancos vazios aqui. E sabe por que esses bancos estão vazios, Márcia? Porque nós precisamos voltar à primeira obra. Nós temos que voltar ao primeiro amor, irmã Sueli. Se você hoje fizer esse compromisso, o teu vizinho vai ser o futuro membro dessa igreja. O teu amigo, que você nem fala mais para ele que é crente, porque ele nem vê também em você que você é crente, porque é o teu testemunho. É o que eu falei para um irmão esses dias. Falei: irmão, quando você chegar na empresa que você for trabalhar, não prega para ninguém, não precisa pregar. Sabe o que você faz? Mostra o teu testemunho, para as pessoas olhar para você: pai, esse rapaz tem alguma coisa nele diferente. Isso vai chamar a atenção. Agora, quando nós queremos falar forçadamente, aí a gente acaba arrumando inimigo, porque temos que falar na sabedoria do Espírito. Na sabedoria do Espírito. Então, a igreja de Jardim Aeroporto, depois da pandemia, o que Deus está nos exortando nessa noite? Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Meu Deus, o primeiro amor é tão tremendo. Ô Jackson, bonitão, quando eu me converti, eu já estou encerrando, eu tinha uma calça leves, branca, grudada no meu corpo. Eu tinha um corpo atlético naquela época. Hoje eu estou velho, não tem mais isso. Não tinha uma gordurinha no corpo. Se eu passasse uma gilete assim, agarradinha, eu amava aquela calça.
E um dia eu estava na igreja, no último banco lá. De repente a mensagem foi pregando, o pregador foi pregando. De repente eu olhei para mim, me senti nu dentro da igreja. O temor tomou conta do meu coração. Eu não posso vir na igreja desse jeito. Mas não foi o pastor que me falou, não foi a liderança que me falou, mas por temor. O Espírito Santo falou comigo: agora você é uma nova criatura, rapaz. Você não é mais aquele homem velho, você é um homem novo. Você é príncipe do reino de Deus. Mas era coisa tão tremenda, o primeiro amor. Eu dobrava o joelho, irmã Vanessa. Eu começava a profetizar para mim mesmo. Eu via uma voz saindo de dentro de mim e dizia: meu servo. Isso não é coisa da cabeça, não, de alguém. É o Espírito Santo falando: volta ao primeiro amor, volta às práticas do começo de tudo. Porque a igreja parou. Será que a igreja está parecendo a igreja hoje? Mas eu creio que o Espírito Santo nesta noite, ele está nos exortando. Se a igreja mais poderosa que o apóstolo Paulo começou em Éfeso, e as maravilhas extraordinárias que Deus fazia através da vida daquele homem, voltou a estagnar. Mas a palavra hoje é: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você é crente, meu irmão. Você não faz parte desse mundo, não. O Espírito Santo está na tua vida. Vigia com aquilo que você fala, as piadinhas que você conta. Você é um profeta de Deus. O Espírito de Deus está nos exortando nessa noite. O Espírito Santo está nos exortando: volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Culto tem que ter lágrima, tem que ter choro, tem que ter arrependimento. Quando eu venho em um culto, eu não choro, eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não quero ficar um crente carnudo, morno, não, Jesus. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Olha que ousadia, olha que ousadia do crente que está no primeiro amor. Eu estava na igreja, cheio do Espírito Santo, e alguém chega e eu pulando para lá para cá. Lógico, menino, né? Menino na fé, estava começando. Alguém chegou e bateu no meu braço: para com isso, não faz isso na igreja. E eu olhei para a pessoa, Rogério, meti o dedo nos olhos dela: você não tem autoridade para repreender o Espírito de Deus. Eu falei: meu Deus, o que eu falei? É o Espírito Santo te chamando nesta noite. Você não é um ser qualquer. O Espírito de Deus está dentro de você. Você é um príncipe no reino de Deus. Você é uma princesa no reino de Deus. Você não é um ser qualquer, não. Se Deus falou com você, sai do teu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar. Vamos adorar a Deus. Sei que o grupo já preparou um louvor aí. O que vocês prepararam, Ana? O Espírito Santo quer encher aqui nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Jesus te chamou, meu filho. No meio de uma multidão, Deus escolheu você. Ele colocou o Espírito dele em você. Aí você pergunta: será que Deus me ama? É claro que Ele te ama. É claro. Não quer ser cheio do Espírito Santo não, Jacques? Vem. Nós não precisamos de congresso não, gente. Congresso já foi, a igreja continua. Vamos se encher, vamos se revestir. Vamos chegar aqui à frente, vamos abrir a nossa boca e vamos clamar: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao começo de tudo. Quero voltar ao início de tudo. Se você puder ficar do lado da sua esposa nesse momento, da sua família, fica. Começa a falar com Deus. Deus vai te dar uma experiência nesta noite. Ele vai te encher. Ele vai te encher da graça dele. Reconstruir. Pede para o Espírito Santo abrir os seus ouvidos hoje, para você ouvir a voz de Deus. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo nessa noite. Mas chore, fale com Ele. Não saia da mesma forma que você entrou. Eu quero voltar ao primeiro amor. Vamos orar, vamos interceder. Intercede agora, porque o Espírito Santo vai te visitar. Ele vai encher você nesta noite. Quem sabe você já faz muito tempo que não falava em língua estranha. Vai falar, em nome de Jesus. Deus vai dar dons espirituais aqui nesta noite. Oh meu Deus, o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está movendo. Deus não te chamou para isso que você está vivendo, não. Deus tem coisas maiores para você. Tem coisas maiores para você. Meus conceitos, valores, eu quero. O Espírito Santo enche pela boca. Não fica de boca fechada. Abre a sua boca e começa a falar com Deus. E seja cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui, te visitando. Quem sabe você está parado em uma função faz tempo. Deus tem coisas maiores para você. Volte ao primeiro amor nessa noite. Volta, seja cheio do Espírito Santo. Ao primeiro. Deus tremendo e poderoso. A mão do Senhor está estendida sobre a igreja de Jardim Leopoldo. Deus está me dizendo que essa igreja não vai ser mais a mesma. Quero voltar ao primeiro amor. Enche Jesus. Enche esses vasos nessa noite. O Espírito Santo ainda está trabalhando aqui. O Espírito Santo está visitando pessoas aqui. Mas chora, fala com Ele, se humilha diante dEle, porque Ele vai te encher nesta noite. Oh, que mandará biachou, meleba show, melebanai. Oh, aleluia. A glória da segunda casa vai ser maior
maior do que a primeira. O Espírito Santo está me dizendo aqui nesta noite: você não vai sair da mesma forma. Você não vai sair da mesma forma. O Espírito quer te encher. Abre a sua boca. Abre a sua boca e comece a adorar a Ele. Depois da tempestade vem a calmaria. Enche aqui, Jesus. Vai enchendo aqui, Jesus. Vai enchendo aqui, Jesus. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Se foi escrita aos pés meu Deus, é a tua glória, Jesus. É o teu poder. É a tua grandeza. E uma nova porta vai se abrir. Vai se abrir. Em Deus sempre haverá um novo começo. Enche aqui, Jesus. Enche aqui, Jesus. Enche esse vaso. Enche esse vaso. Até Deus botar na tua presença. Senhor, que o Senhor venha sacudir esse homem, Pai, nesta noite, com o teu poder e com a tua unção, com a tua graça, Senhor. Enche agora, Jesus. Enche agora, Jesus. Renova, renova, renova no nome de Jesus. Que haja um renovo, que haja um renovo no nosso meio nesta noite. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que enche a aqui, primeira. Jesus. Enche esse vaso, Jesus. Oh, aleluia. Depois da noite vem um novo dia. Oh, aleluia. Depois da tempestade vem a calmaria. Batiza, batiza, batiza. Batiza, Jesus. Batiza com o teu Espírito. Batiza, Jesus. Depois de toda a história que acabou, se foi escrita aos pés da cruz, foi só um ciclo a mais que se fechou e uma nova porta vai se abrir, vai se abrir. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sedento, Senhor, para receber mais de Ti. Ó Deus, assim como o Senhor soprou, ó Pai, o vento do Teu Espírito em Ezequiel 37, assim nós clamamos também. Vem, ó vento sul, começa a soprar agora, começa a soprar agora, e com este sopro remova
agora toda cinza do altar e labaredas de fogo comece a reacender agora, pelo teu Espírito, Senhor. Renova vidas aqui nesta noite. Renova pelo teu Espírito Santo agora. Recebe o renovo agora que vem do céu. Seja tocado pelo Espírito de Deus em nome. Aleluia. Canta aleluia aí, Ana, para encerrar. Ana, enquanto eu dou a bênção apostólica, canta aleluia. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. O aleluia, só um pedacinho do aleluia para nós encerrar.